Queridos, muito boa noite. Obrigado por acessar o podcast Do The Work. Eu estou com meu amigo Rubner Durais. Boa noite, Daniel. Boa noite, Rubner. Tudo bem, cara? Parece que a gente vai dar uma matéria no Jornal Nacional. Boa noite, Brasil. Don't push it. Oi? Don't push it. Don't force it. No, not yet. Ok. Não começa ainda. O Rubner Olha Durais. bonito isso aqui. Olha isso aí, cara. Cadê o Do The Work aqui? Tá vendo? O Rubner chega e já começa a encontrar defeitos no nosso podcast. É a minha especialidade. É. Encontrar defeito no trabalho. Falando de defeitos, ô Rubner, e depressão e derrotas, nos Sou fale da sua carreira profissional. E aí, cara? É isso aí, Como é que começou a sua experiência no grande mercado profissional? Compartilha aí. And thank you for being on this podcast, bro. Daniel, muito obrigado, cara, por me convidar para estar Tamo aqui. junto. Obrigado, Whirley. Meu parceiro de longa data. Talvez o Whirley aqui, nos contatos daqui, talvez seja um dos que me conhecem há mais tempo. Eu fico feliz de estar aqui, cara, e um pouco triste também, pra falar a verdade. Porque o podcast começou bem com o Thiagão, né? Já vai degringolar absurdo assim, cara. Já foi. Um convidado bom e já deu uma baixada absurda no nível, cara. Vamos ter um cara aqui perto aqui, vamos dar uma moral pra ele. Vai dar ruim pra você isso aqui. Beleza, tudo bem. A gente nem tem patrocínio, cara, então a gente não tem medo de perder patrocínio, entendeu? Mas o perigo aqui não é você perder, você não vai ganhar. Nunca vai ter. Você não vai ganhar, esse é o problema. Cara. Falando sobre ganhos e perdas, como foi a sua primeira experiência mergulhando nas águas tranquilas, difíceis do mercado profissional? Foi bem interessante, Daniel, a minha história com o começar a trabalhar. Cara, começou que é bem interessante, já sabe que deu zica. Exatamente. Sim, ok. Eu sou um cristão protestante, né? Você Então também. creio na providência do Senhor. Sim. E na providência do Senhor, ele resolveu chamar o senhor meu pai, senhor Alfeu Durais, quando eu tinha 13 anos de idade. Ok. E foi nesse contexto, né, onde a minha família se achou ali sem um provedor principal. Aí meu pai, graças a Deus, tinha uma pensão, ele deixou para minha mãe, a gente não ficou completamente desamparado. Mas a realidade se impôs ali, molecada precisou começar a trabalhar, né? Então eu tinha 13 anos, eu não tive muita essa opção assim, deixa eu pensar o que eu vou fazer da vida e tal, não. Vamos arrumar coisa para fazer aos 13 anos de idade. O que para mim foi bem dificultoso no começo, porque eu era um bom aluno e eu gostava de estudar. Aí eu via a minha vida assim, muito ligada aos estudos, à escola, curtia a escola, tal, tirava boas notas. Eu não era o primeiro da sala, não era o aluno top, eu estava acima da média e eu curtia. E aí teve essa reviravolta, né? Então, tipo, aos 13 anos eu comecei a trabalhar, fui trabalhar numa empresa de comunicação visual do meu tio, que ele tinha uma empresa, na época, comunicação visual, né? Era faixa. Pintava faixa, era isso que o meu tio fazia. Pintava tipo faixa à mão e pintava placa de estrada, rodovia e tal. Né? Não era outdoor, parada pintado à mão. E aí eu, com 13 anos de idade, o que você achava que eu fazia lá? Você pintava? Não. Pegava na tinta? De jeito nenhum. Não, jamais. Você é maluco? Eu lavava pincel, eu secava a faixa, ficava com o secador lá. Secando faixa, né? Varria, limpava. Então era isso que eu fazia, cara. E foi bem interessante. O meu tio, muito sagazmente, quando eu comecei a trabalhar para ele, né? Eu cheguei para ele. O meu irmão já começou a trabalhar para ele, logo depois que meu pai morreu. E aí eu fui lá também, né? Falei, ô tio, e aí pra mim, tem um trabalho aí? Aí ele falou, tem sim. Quanto você quer ganhar? Aí eu, com 13 anos de idade, né, velho? Um sorvete.
Joguei um valor lá muito absurdo, assim, besta. Ele, beleza, então, começa amanhã. E foi aí, cara, comecei a trabalhar com ele. Eu não lembro quanto tempo eu trabalhei com ele lá. Foi um tempo interessante, assim, considerável. Mas logo eu saí dali e fui trabalhar numa locadora. Uma locadora de vídeo. Ou seja, então, ó, vai anotando aí quantos mercados de trabalho eu assassinei, né? Eu tive parte de coisas que não existem mais. Então, pintura de faixa à mão, não existe mais. Depois fui para uma locadora de vídeo. Né? Trabalhei numa locadora. Graças a Deus o dono era crente, então eu, menino ali de 13, 14 anos, não tinha filmes adultos e eróticos, né? Mas eu trampava à tarde lá no locador, assisti filme pra caramba, aquela foi uma época boa da minha vida. E meu trampo era assistir filme e alugar filme, né? Então ali eu construí um pouco a minha história assim com o cinema, que não é boa, não é chega nem perto do Thiago Santos, mas eu assisti bons filmes ali. Até hoje você gosta do tema, né? Eu gosto. Eu não sou entendido, eu curto apreciar, não sei se eu manjo muito, mas eu gosto de ver filme. Então trabalhei na locadora e também não existe mais, né? Não existe mais. Mas enquanto eu trabalhava nessa locadora, tinha um cara na minha igreja, minha família era membro ali da Igreja Batista da Graça, aqui em São José dos Campos, e um cara que eu considero como o primeiro grande mentor que eu tive na minha vida, chamado Daniel Facchini. Cara que eu amo muito, considero como pai, tenho uma consideração por ele absurda. O Daniel Facchini, um dia, ele, não sei porquê, como que foi que aconteceu, mas ele me deu uma carona. Aí eu lembro de estar no carro com ele e ele falou assim, cara, você não quer ir lá pro meu escritório, aprender a trabalhar comigo lá no negócio que eu tenho? Eu, pô, Daniel, eu quero, cara. Vamos lá, né? Falei com a minha mãe falou, vai lá conhecer e tal. E eu fui. E ele tinha uma empresa, então, que era um birô de pré-impressão. Um birô de pré-impressão. Que é mais uma parada que não existe mais. Também uma tecnologia que já foi extinta. Mas o que era um birô de pré-impressão? A gente fazia fotolitos. Você que agora que é um empreendedor de sucesso, que tem entre os seus muitos empreendimentos, você tem uma gráfica? Sim. Né? O birô de pré-impressão está aí nesse mundo gráfico, né? E ele era aquele link, o elo entre a gráfica e as produtoras de conteúdo. Então por exemplo, você tinha uma agência de propaganda que criava uma peça para impressão e precisava imprimir aquela peça. Para você imprimir em offset, você precisava gravar chapas, né? Gravar a chapa da impressora offset. Para gravar a chapa de impressora offset, você precisava do fotolito. E era isso que eu fazia. É tipo um filme fotográfico. Você pegava o arquivo, fazia a impressão nesse filme fotográfico, revelava, e aí mandava para a gráfica fazer a impressão. Então, gravação das chapas e impressão do material publicitário. Essa parada não existe mais. Mas foi isso que eu comecei a trabalhar, então, no escritório desse meu amigo e mentor, uma espécie de pai até, Daniel Facchini. E ele era uma gráfica completa ou só fazia aquilo? Ele só fazia aquilo. A princípio, ele só fazia aquilo. Ele era um cara muito visionário. Então, assim, isso foi em 97, 25 anos atrás, cara. Agora, em junho, fez 25 anos que eu tô no mercado gráfico. Ou no mercado da comunicação e tal. É mercado gráfico, né? Porque hoje eu sou um designer gráfico. Então, tô nesse mercado já há 25 anos. Ele fazia só isso. E o que foi legal, que foi interessante, né? Ele me chamou, então cheguei lá, aí ele falou assim, cara, é o seguinte, vou te ensinar. Fica aí, não tenho como te pagar, não. Falei, beleza, né? Quando eu comecei, aí tinha um outro truta meu, um amigo ele já tinha chamado, também era da igreja, estava também aprendendo lá, que é o Kleber Santana. Klebinho, amigo meu, designer excelente, vive na Itália hoje, com a esposa dele, a Letícia. E aí, cara, ali eu conheci uns caras muito bons, muito legais. Só assim, né, pensando
no mercado Daniel. Quem é o Daniel Facchini? O cara que ama. Mas ele é um cara visionário. Então, assim, no final dos anos 90, ele começou numa cidade do interior, São José dos Campos, com um negócio de impressão digital aqui. Ele foi o primeiro cara na cidade a ter uma impressora digital do tipo das que você tem hoje, né? Em 1998, 99. E a impressora digital que eu tenho cabe num canto de uma sala pequena. Nos anos 97, 98, era o quê? Era, cara, ele monstruoso. A primeira máquina de impressão digital que ele teve, ele começou já indo para cima, né? De certa forma, foi isso que também o espírito dele de muito avançado também foi o que meio que acabou com a empresa. Porque ele trouxe uma Xerox, uma máquina da Xerox para São José, que ela era gigante, cara. Ela era uma impressora digital, mas ela tinha rolos, ela imprimia em bobina de papel, não era nem papel cortado. Ela era maior que essa sala aqui, com certeza. E ele, mano, bancou, vamos fazer, visionário, vai dar certo e tal. Mas ele estava à frente do seu tempo ali, né? Infelizmente. Depois, outras máquinas menores chegaram, tal. Ele até montou uma grafiquinha digital menor, tal, mas a cidade não estava pronta ainda para isso. O custo para manter um Xerox daquele tamanho era maior do que você ganhava. Mas era muita grana. Fazendo serviços. Sim, né? Com certeza. Tá. Muita grana. Mas assim, ele era um cara, tipo, muito para frente, visionário e muito bacana, cara. Então, assim, ele me abraçou, me ensinou muita coisa. E essa talvez tenha sido o momento, assim, mais legal, porque ainda ali, o trabalho para mim era só diversão. Era só diversão, cara. Foi muito legal. Nesse lugar também eu conheci um cara que eu amo muito, que foi um cara que também me ajudou muito, um cara chamado Harry Lanz. Harry Lanz. O nome dele, na verdade, é Jonathan, né? Jonathan Lanzilotti. E aí a gente chamava ele de Harry, porque ele era meio Hare Krishna, meio loucão. Você conheceu o Harry, né, Birlão? O Harry era muito louco, cara. Era muito louco. E aí o Harry foi o cara que me ensinou o quê? O cara que me ensinou Photoshop. Da hora. Ele manjava muito do Photoshop 3. Tá ligado? O bagulho é antigo, mano. Não é essa parada que tem hoje, não. A galera hoje entra no Photoshop e aí o bagulho faz sozinho. Na época era tenso. E aí, qual foi a aula do Harry pra mim, de Photoshop? Era sempre assim. Cara gentil, bacana pra caramba. Mas aí, o Daniel chegou, me apresentou ele, né? Falou, Romir, você é o Harry e tal. Aí o Harry é o seguinte, brother. Pega um caderno aí e anota que eu não ensino 2 vezes, não. Aí virou aula. É sempre aula. E ele era bom de ensinar e ele lembrava os macetes que ele já tinha ensinado ou não. Eu falei, isso aí já te ensinei, maluco. Você tá perguntando de novo. Tá. Então era muito legal. O Harry era bom pra caramba, um cara que me formou também profissionalmente. E o início foi isso aí, cara. Então a Digital Press foi o meu, assim, em termos de, não de trabalho, mas de profissão, foi ali que eu desenvolvi a minha vida profissional. Né? Depois de 6 meses trabalhando de graça, o Daniel me deu um salário, e eu fiquei, e assinou minha carteira, né? Bem esquemão mesmo de trabalho. E eu fiquei 1 ano trabalhando, assim, num esquema mais ou menos ali, ganhando um salário pouco. Depois aí eu fui pra cima absurdo, cara. Aí o Daniel me botou muita confiança, eu aprendi o trabalho legal e me desenvolvi muito lá. Era legal porque era um esquema bem legal, todo mundo era muito amigo, né? E ali a gente passou muita história bacana, foi muito interessante, cara. Na digital, assim, que eu posso dizer desses primeiros anos, assim, de formação, em termos negativos agora do trabalho, foi porque, como eu disse, né, eu era um cara muito voltado aos estudos, e aí nessa hora, assim, cara, eu me apeguei tanto ao trabalho que eu meio que abri mão de escola, já era, e não me liguei mais aos estudos. Então isso foi uma coisa que meio olho para trás, assim, pô, acho que eu poderia ter continuado, de alguma maneira, a
me desenvolver também academicamente e tal. Mas agora já foi, né? Não tem muito o que fazer. Pelo que você compartilhou, Bileus, muitas das suas primeiras oportunidades foi por causa da generosidade de pessoas, né? O seu tio, do Daniel, até o Jonatas, professor. Mas também foi por causa de relacionamentos que você teve. Sim. Você acha que... Como você vê esse aspecto de relacionamentos? A importância de relacionamentos para desenvolver um bom trabalho e até encontrar outras oportunidades de trabalho. Ainda se mantém essa importância? Porque foi muito importante no início da sua vida profissional. E hoje? O relacionamento ainda tem o mesmo peso? Sim. Eu penso que sim, se mantém, eu acho muito, cara. Por exemplo, hoje o meu relacionamento, assim, com o meu grande amigo, por exemplo, o Thiago Santos, por exemplo, me abençoa muito nesse sentido, em termos de trabalho, né? E você ter relação, você acaba tendo portas abertas, né? As pessoas indicam o seu nome, elas falam sobre você, elas principalmente num ambiente onde as pessoas elas estão mais... A concorrência não é vital para elas, onde elas conseguem falar bem das pessoas. Aí eu acho que o relacionamento se torna ainda mais importante. Porque quando você tem aquele ambiente onde a concorrência é primária, e assim, tá todo mundo pensando, pô, se eu falar bem daquele cara, ele vai pegar a minha promoção ou o lugar que eu tô desejoso, então eu tenho que segurar, falar bem dele e falar de mim, né? E me promover, não promover os outros. Aí eu acho que nesse tipo de ambiente, o relacionamento, as pessoas não conseguem enxergar o valor, né? E a importância de ter bons relacionamentos, né? No network, né? Então acho que, cara, na minha vida sempre foi importante. Na minha também. Sempre foi importante. Aliás, ter bom relacionamento. Essa nossa conversa só foi possível por causa de relacionamento, primeiro, de trabalho. O meu primeiro contato contigo foi no ambiente da Editora Fiel, Ministério Fiel. Sim. Você foi contratado para fazer alguns trabalhos. Para fazer alguns, não. Já estava fazendo as capas dos livros. E aí você foi contratado para trabalhar in-house, fazer algumas peças que a gente ia usar nos e-mails, no marketing. Eu estava ajudando a equipe de marketing na época. E eu acho que o jovem de hoje, Bileus, me fala o que você acha, mas ele é tão acelerado que coisas pequenas, como, por exemplo, trabalhar para o Daniel Facchini, ajudar o seu tio, tá? Essas coisas têm pouco valor para ele. Sabe? Ele quer já se dar um grande salto. Eu não sei se essa é a mentalidade influencer, do tipo, de um dia para o outro, fiquei famoso no YouTube e agora é o meu ganha-pão, sabe? Eu não sei se o jovem hoje, ele tem esse pensamento de que eu preciso acertar logo no primeiro emprego, e se não no primeiro, já no segundo, aquela coisa que será o meu emprego, o meu ganha-pão para os próximos 40 anos. Não é assim que funciona. Eu penso que não. Principalmente tendo experimentado, está ligado a tecnologias que morreram, cara. O grande museu das carreiras. Você é o monitor das turmas. Cara, eu trabalhei com pintura de faixa à mão, não existe mais. Videolocadora, não existe mais. Pré-impressão, ainda existe, mas de uma maneira diferente. O fotolito não existe, é uma tecnologia completamente extinta. Nas grandes cidades, talvez no interiorzinho aí, você vai ter lá um cara queimando fotolito para gravar chapa, né? Mas vai ser muito difícil ter essa tecnologia sendo usada num centro urbano. Nesse sentido, cara, não tem como você esperar que as coisas caminhem muito rápido ou dê muito certo de início. Mas eu vou te dizer, Daniel, eu acho que para mim deu muito certo, cara. Você me convidou, eu comecei a tentar me esforçar para lembrar da minha história profissional, assim, que minha memória é um lixo, né? Ela é bem ruim.
E eu comecei a tentar me esforçar para lembrar, assim, um pouco da minha carreira profissional, cara. E, pô, cara, Deus foi muito bom comigo, Daniel. Muito bom, cara. Eu fiz muitas coisas que eu não deveria fazer, né, profissionalmente, assim, tive o amor e hoje, o entendimento que eu tenho hoje sobre o trabalho. Eu nem sempre tive esse entendimento e esse amor pelo trabalho, né? O Virlão tá aqui, ele presenciou talvez o momento mais negro da minha história profissional, né? Mas mesmo assim, cara, eu nunca fiquei um mês sem trabalho, cara. Sim, e graças a Deus, meu trabalho sempre foi muito bom. Então, uma das coisas, por exemplo, que eu estava lembrando, eu tinha 19 anos. 19 anos. Eu assumi uma posição de gerente numa gráfica em São Paulo, né? E eu tinha um salário de 6 salários mínimos, velho. Com 19 anos, mano. Então Deus me abençoou meu trabalho, assim, bem extraordinariamente. Não foi bom, porque isso não foi bênção para mim, assim, era uma bênção, mas eu consegui estragar aquilo lá. Pela graça de Deus, ele me chamou de volta, me abriu os olhos para alguma coisa. Então, meu tempo em São Paulo foi uma bênção, mas foi muito ruim, porque eu acabei focando em outras coisas e tal, e voltei para São José. E aí, voltando para São José, eu tive mais dificuldades, assim, em ter bons salários altos, mas graças a Deus sempre tive trabalho, sempre tive trabalho. Essa fase ruim, por exemplo, que eu falo que foi o momento mais zoado, assim, o Virlão sabe disso, porque eu trabalhava com ele com o Virlão. Eu e o William, a gente trabalhava para um cara que é o famoso Edivânio Silva, que hoje é missionário em Portugal. E aí, cara, eu trabalhava para o Edivânio e eu conheci uma menina. Na verdade, quando eu fui trabalhar para o Edivânio, eu já estava namorando essa menina. E nosso namoro não era saudável, eu estava muito mais idolatrando esse relacionamento. Ela era cristã também? Não, ela não era cristã. Não. Mas assim, esse foi talvez o momento mais negro, assim, da minha vida adulta. Mas o que era a pegada? Cara, era uma menina que tinha posses, ela tinha dinheiro. E aí, cara, ela fazia faculdade numa cidade longe, e eu normalmente ia passar o fim de semana com ela lá. E eu lembro que era sempre assim, às vezes eu tava meio quebrado e tal, não podia ir. Ela, não, tô depositando dinheiro na sua conta e você vem, então. Era puxado. Mas qual que era o pesado? Duas coisas assim, que era pesado. Primeira, meu salário era todo para pagar a conta de telefone. Maluco, eu usava o telefone do trabalho, ligava muito para o celular dela e tal. Era burrice do caramba. Mas qual que era a outra pegada? É que assim, cara, eu saía na quinta-feira pra ir pra cidade dela e voltava segunda noite, tá ligado? Caramba. Eu trabalhava 3 dias por semana. O seu sextou era tipo 5 dias. Era um absurdo. Então, assim, por isso que eu falo que nessa época eu não valorizava o trabalho, cara. Uhum. O trabalho era só aquilo que dava um pouco da grana pra eu estar com a minha namorada, e quando eu não tinha, ela bancava, entendeu? Então foi muito zoado. Aí, cara, essa foi a primeira vez que, sim, eu sofri o baque de uma demissão. O Edivânio ligou lá em casa e falou, velho, pô, assim não dá, cara. Não dá, velho. Tá maluco? Não dá, tchau. Então, nem precisa voltar mais pro escritório. Nem tava voltando mesmo? A terça, quarta e quinta, velho. O resto do dia da semana era só bagunça. Uhum. Então foi puxado. Esse foi um momento muito ruim, assim, intenso da minha vida. Que pela graça de Deus passou. Foi breve. Foi ruim, mas graças a Deus foi breve. Assim, passou rápido. Então esse começo, assim, foi meio tenso, meio puxado, assim. Não foi muito bonito de ver, não. E aí, assim, por que eu tô dizendo isso? Porque eu acho que na sua pergunta original, que a gente falou bastante do jovem, né, querer a pressa, cara, hoje com 40 anos, eu acho que eu tenho uma boa relação com o trabalho. E essa relação com o trabalho, ela já foi
doente muitas vezes, pro bem e pro mal. Ou de, assim, não tô nem aí, tá ligado? Ou de idolatrar o trabalho. Chegar no trabalho segunda-feira e sair só na outra segunda-feira. Fiz muito isso também. Eu chegar e virando noites e noites e noites, né? Eu tava falando do meu ensino médio, por exemplo, ou seja, 16, 17, 15, 16, 17 anos, 16 e 17 mais, né? O segundo e terceiro ano do ensino médio, cara, eu só ia pra escola porque eu pegava pros caras e falava assim, meu, tem quantas faltas aí que eu ainda não posso ter pra repetir por falta? Os caras falaram, você pode faltar ainda mais tanto, beleza. Eu só ia pra escola quando eu precisava, que eu via que eu ia estourar de falta, eu ia. E aí eu ia de prova, fazia prova e ia embora. E estava estudando na escola do estado, então aquilo para mim era 2 palitos. Fazia, tirava a nota e não ia para a escola. Era trabalho direto, trabalho. Então, minha relação com o trabalho nem sempre foi tão saudável. E nesse sentido, então, isso vem com o tempo, cara. Para o jovem já achar que ele tem isso já muito bem resolvido, ele precisa de orientação, precisa ter paciência, precisa ter calma. Ele achar que assim, porque ele tem já uma boa posição, isso ainda não quer dizer que ele já está saudável no trabalho, ou porque ele ainda não tem essa boa posição, ele ainda está tipo em subempregos, está ainda no McDonald's, que ele não vai ter um futuro, também não significa nada, né? Dá para o cara, nesse sentido, então, o que eu acho que seria muito bom? O cara ter bons modelos, o cara se aproximar de bons modelos, de gente que ele considera que tem boa relação com o trabalho, gente que tem um bom entendimento do que o trabalho significa na vida do homem e tal, ou de uma mulher, né? E assim, tentar fazer perguntas, entender, né? E ouvir podcasts como esse aqui, do The Work, ouvir perspectivas diferentes a respeito do trabalho, e com calma, ter paciência. O grande lance é ter paciência, né? Ir caminhando aos pouquinhos, e as coisas vão se acertando, vão se encaixando. Você comentou que a sua educação, especialmente numa certa fase aí mais nova da sua vida, ela sofreu ou não era nem existente devido ao trabalho. Uhum. Hoje em dia tem o outro extremo, onde o cidadão com seus 20 a 22, 24 anos ainda acha que o seu único papel é estudar. Uhum. Seus pais talvez vão pagar todos os boletos. Como é que você trabalha esses dois extremos? Esse que você viveu e esse que talvez algum ouvinte tá vivendo. Como você ajudaria o jovem a enxergar a sua responsabilidade perante o jovem naquele período em que ele tá estudando? Cara, eu acho que é muito uma questão de... Tem uma responsabilidade do jovem aí, mas eu acho que tem muito mais uma resposta do jovem àquilo que é ensinado para ele ou daquilo que é exigido dele. Então, de certa maneira, eu não quero isentar o jovem da sua responsabilidade nesse sentido, mas eu creio que isso está muito mais ligado ao que os pais passam para os filhos do que do jovem propriamente dito. Tá? Então, por exemplo, né, você pega uma mãe e um pai, uma família que tem muitas dificuldades, né? E ela olha para o seu filho e fala assim, meu filho não vai ser pedreiro, não, meu filho vai ser doutor. E eles têm essa imagem sobre o seu filho, né? E eles colocam todas as expectativas, então, de que o filho vai ser alguém que vai estudar, vai ter formação acadêmica, e ele vai ser alguém, e eu digo vai ser doutor no sentido de que vai ser alguém importante, né? Não vai ser alguém que vai estar no trabalho braçal, mas vai ser alguém vai do trabalho da área intelectual, vai ser um juiz, alguém importante. Né? Vai ter alguma formação. Vai ser uma formação. Você ouve. Então eu acho que essa expectativa dos pais acaba passando para o jovem uma visão meio irrealista do trabalho, da função do trabalho, do propósito do trabalho. Né? E aí o jovem ele perde também essa noção, porque na verdade ele nunca foi ensinado. Para que serve o trabalho? O que é o trabalho? Por que eu tenho que trabalhar? Ou por que eu tenho que estudar? Né?
E aí, então, enquanto ele não entende isso, eu acho que ele vai ficar variando nesses dois extremos aí, entendeu? Ou eu vou trabalhar muito e estudo não é importante, ou eu vou estudar muito, trabalho não é importante. E uma coisa, na verdade, não anula a outra, as duas, né, caminham juntas aí. Elas precisam ser bem ponderadas, bem equilibradas, né? Agora, tem muitos trabalhos, né, que a gente não precisa de uma formação, né, para a execução daquele trabalho. Hoje você vê no mercado aí, tem muita falta de técnicos, né? Tem muita gente se formando em universidades e fazendo faculdade e tal, mas e os técnicos praticamente não existem mais. Porque está todo mundo formado em universidade, preparado para certo tipo de trabalho, que não mais aquele que precisa ser feito também. E não necessariamente você precisa de uma formação acadêmica para aquilo, né? E nesse sentido, então, o jovem, sabendo a sua profissão, sabendo aquilo que ele está fazendo, ele precisa saber se meu trabalho exige uma formação, exige que eu tenha um conhecimento aqui acadêmico e de pesquisa relacionado a isso ou não, né? Ou ele precisa de um outro tipo de estudo, né, e de aprofundamento, de conhecimento para execução desse trabalho. E aí eu acho que ele entendendo essa via, ele vai ser mais saudável nesse relacionamento. Não sei se eu respondi bem sua pergunta ou não. Bem que... A próxima pergunta é ainda mais... Dizendo nada com nada, né? Filosófica. Obrigado. Eu tava tentando lembrar o Jonas Madureira. A gente tá muito sério aqui, Daniel. Oi? A gente tá muito sério, velho. Eu vim pronto pra dar risada, tocar terror. Você tem 2 filhas, Rubens? Tenho 2 filhas. A Ana, que é a mais velha, ela já trabalha, ela estuda ainda. Mas se ela perguntar para você, pai, qual o propósito do trabalho? Oh boy. Oh boy. E aí, cara, você falou sobre a importância do jovem saber o propósito do trabalho, né? E aí, Bileus, qual o propósito do trabalho? Claro que tem aquela resposta mais filosófica, mais longa, deve ter uma resposta mais curta, direto ao ponto. Fica à vontade de escolher entre as duas, mas como você responderia à pergunta? Qual o propósito do trabalho? Uma resposta primária, eu acho que é essencial a gente lembrar dela, é que o propósito do trabalho é glorificar a Deus. Isso a gente não pode esquecer. Nesse sentido, a gente precisa sempre colocar isso na perspectiva, né, da Escritura, de como Deus cria o homem e dá como mandato do homem ele cultivar a criação e desenvolver a criação. Então, o propósito do trabalho, nesse sentido, mais assim, pensando um pouco mais filosófico ou teologicamente, né, glória de Deus no desenvolvimento da criação. Não vou aprofundar nisso muito, eu acho que não sei se é o propósito, se você quer. Mas uma outra resposta que eu dou para minha filha, e isso eu falo para minha filha, né? O trabalho é de onde a gente tira o nosso sustento. É um instrumento do Senhor, né, do Criador, para sustentar os homens. O trabalho é de onde vem o nosso sustento, onde a gente tem o nosso salário, que paga as nossas contas, é onde a gente constrói nossos patrimônios, nossos sonhos, e principalmente, de acordo com Efésios, né, o apóstolo Paulo vai dizer, o que nos dá a possibilidade de ser generosos. O trabalho que nos permite ajudar o necessitado. É isso que Paulo fala, quando ele fala aquele que roubava, não roube mais, mas trabalhe, para que tenha como ajudar aquele que está em necessidade. O trabalho, para mim, ele é sustento. Ele é onde Deus é um instrumento do Senhor para que eu tenha sustento para mim, para minha família e para ajudar aqueles que precisam, né, e ser uma pessoa generosa. Isso tudo vem do meu trabalho. Ô, Bileus, eu acho bonito isso, cara, porque você foi muito ajudado pela generosidade dos outros. Sim. E agora você está refletindo como hoje, como o trabalho é um meio de você ser generoso com os outros. Cara, que da hora isso, velho. Eu penso que é, Daniel, e assim, não quero assim parecer muito
muito cheio de mim mesmo, ou expressar justiça própria aqui, mas tem uma coisa aí, cara, eu sempre vi o trabalho como sustento, e eu gosto disso, mas eu sempre, por exemplo, eu acho que a minha história com a Fiel, por exemplo, representa um pouco de como o trabalho tem essa visão de que você está executando algo, né, para ajudar e para servir, além de você ganhar o seu sustento. Então, por exemplo, eu estou aqui no ambiente da Fiel desde que eu tinha 9 anos de idade. Eu sou o fundador da Fiel desde que eu tinha 9 anos de idade. E minha família estava ali nesse meio. Cresci aqui no meio. Mas eu via muita gente que se aproximava do seu Ricardo, né, pastor Ricardo, com interesses de ser beneficiado de alguma maneira. E a minha mãe sempre ensinou a gente ali que a gente não precisava disso, não precisava fazer isso. E eu tinha na minha cabeça sempre assim, eu sempre admirei, gostei, fui muito abençoado pela Fiel, né? Mas na minha cabeça eu tinha assim, eu só quero trabalhar um dia na Fiel se eu tiver algo para oferecer para a Fiel. Se eu tiver algo para oferecer. E nesse sentido, então, em 2010, eu estava com o Thiago Santos, a gente era membro da mesma igreja, eu já trabalhava, nessa época eu estava trabalhando na editora Cristã Evangélica, e o Thiago, não sei por que a gente conversou sobre trabalho, design, diagramação, e eu falei para ele, cara, eu entendo que hoje eu tenho algo para oferecer para a Fiel de trabalho. Se vocês quiserem contar com o meu trabalho, aí, se tiver algo que eu possa fazer que vai ser bênção para a Fiel, pode contar comigo. E foi assim que começou a minha relação com a Fiel. Então, assim, de 91, que foi quando eu conheci a editora Fiel, a Igreja Batista da Graça, eu era uma criança, até 2010, são 19 anos que eu estava ali, mas eu não, nenhum momento desse eu via Fiel como assim, pô, aqui é um lugar para eu ganhar o meu dinheiro, entendeu? Onde eu vou ter, vou ali ter oportunidades, isso vai ser bom para mim, então não. E você queria servir e não ser servido necessariamente. Eu penso que sim, como eu disse, eu não quero assim parecer um cara assim, muito autojustiça e tal. Claro que você queria ou muito piedoso. Salário. Claro que eu queria ganhar dinheiro. Sim. Eu quero até hoje. Eu trabalho muito. Como eu disse, o trabalho para mim é o meio que Deus me sustenta. Eu não tenho uma visão assim muito idealizada do trabalho nesse sentido. Deus me sustenta pelo trabalho, cara. E eu gosto de trabalhar muito. E se Deus me der graça, eu quero ganhar muito também. Não tô ganhando muito não, mas... mas a primeira parte de trabalhar muito tá rendendo. A gente não falou sobre isso, mas eu acho que... Eu não fiz as contas, mas eu acho que eu tenho uns 4 ou 5 empregos diferentes, se a gente for contar como emprego. Mas Então esse foi o meu relacionamento, entendeu? De estar disposto a servir no meu trabalho. E saber que dali vai vir o meu sustento. E foi assim também que eu virei coordenador do MAP. Porque eu tô aqui, eu sou designer gráfico, mas eu tenho formação em teologia também. Eu tenho... sou ordenado pastor, estou no ministério também, né? E quando o Dr. Belo, né, não pôde mais continuar na coordenação do MAP, o Thiago pensou que vou precisar de uma pessoa para coordenar isso aqui, ele me procurou e falou, cara, você aceita, você topa esse desafio de virar coordenador do MAP? E foi assim que eu comecei então a servir nesse ministério também dentro da Fiel. Então, além hoje de servir como designer terceirizado para a Fiel, presto serviço como designer, eu coordeno também o Adote um Pastor. E o Adote um Pastor é justamente o ministério onde a generosidade, até dos nossos ouvintes, quem está ouvindo agora, você pode participar na vida de pastores através de como? Como eles podem participar na vida dos pastores? Eles podem participar da vida de pastores adotando pastores, né? O MAP significa Ministério Adote um Pastor. Ok. É um programa de treinamento, na verdade não, nem tanto um programa de treinamento, mas a Fiel ela é uma produtora de recursos para a liderança de igreja, né? Ela produz literatura, ela organiza conferências, ela produz cursos, né? Então esses recursos eles são para a formação de pastores, para o desenvolvimento de pastores, mas muitos pastores não têm condições de acessar esses recursos.
por falta de dinheiro. Então, nesse sentido, a gente conta com a generosidade da igreja para que esses recursos sejam disponibilizados. Então, uma pessoa pode adotar um pastor. Ela, num programa de 3 anos, ela vai dar uma contribuição mensal lá, que hoje é de R$75, e o pastor vai receber, então, um livro por mês. Ele vai poder ir à nossa conferência, né, Fiel para Pastores, e ele vai ter acesso aos cursos. E hoje a gente está tentando desenvolver um programa que, além de oferecer esses recursos, dá um acompanhamento ministerial, né, para esses pastores, dando encorajamento, fortalecimento, né, e tentando ajudar nas demandas que eles têm pastorais ali, né. É um programa que não está só no Brasil, mas está nos países de fala portuguesa ou de língua portuguesa. Então a gente está atingindo aí a África e outros países. Deus, se alguém perguntar, é errado para o jovem cristão pensar no trabalho como um meio de pagar boletos? Isso não é muito simplista? Por quê? Eu li um artigo da revista Forbes, em que falava que hoje em dia o jovem, eles fizeram uma pesquisa e parece que 64% dos jovens querem, através do seu trabalho, mudar o mundo, né? Querem fazer uma diferença com o seu trabalho, esse é o ponto, né? 64% não enxergam o trabalho só como meio de pagar boletos e nem como meio principal, e sim como uma maneira de fazer uma diferença. Então eles querem trabalhar em empresas que vão fazer uma diferença, que eles querem trabalhar em turmas, departamentos, ter um cargo que vai fazer uma diferença, né? Não é muito simplista falar assim, cara, às vezes o seu trabalho é para pagar boletos. O que você diria para esse jovem que acha que, cara, isso não é... Eu não me sinto apaixonado por um trabalho que só paga boletos. O que você diria? Eu diria 2 coisas, Daniel. A primeira delas é que eu concordo que é simplista. Né? Você precisa ter, em alguma medida, né, entender a importância do trabalho, né? Porque o cara que pensa que o trabalho é só pagar o boleto, ele nunca vai conseguir se engajar no trabalho, né, da maneira que ele deveria. Porque para ele é só, tipo assim, mano, isso aqui é o que paga. Então eu bato meu cartão na segunda, 8 da manhã, bato meu cartão na segunda, 5 da tarde, aí eu quero ir embora pra minha casa. É o cara que chega sexta-feira, o Logoff vem como, entendeu? Tá felizão porque chegou sexta e pega mal porque chegou domingo à noite. Porque pra ele aquilo lá é só um pagamento de boleto, né? Então, de certa forma, mas, por outro lado, esse cara também, ele tá com uma visão completamente errada, no sentido de que ele não consegue enxergar a bênção que é pagar boletos. Ele não consegue enxergar a maravilha que é você pagar o seu aluguel, você comprar o seu saco de arroz, seu saco de feijão, você comprar o seu quilo de peito de frango, porque não dá para comprar carne de boi mais ou vermelha, ou no máximo você comprar uma costelinha de porco. Cara, isso é sobrenatural, velho. Sobrenatural. Eu tive no começo desse mês numa reserva indígena na Bolívia. Os caras não têm energia elétrica. Não tem energia elétrica. No lado da fronteira você tem energia, que é Brasil. Do outro lado da avenida não tem. E o gerador que tinha lá na vila estava queimado já há 6 meses. Cara, não tem. Então, como que eu volto de um lugar desse e eu não consigo olhar para o meu boleto da EDP lá, de luz, falando, senhor, obrigado, porque eu tenho esse boletim que eu vou pagar. Entendeu? Cara, graças a Deus, porque o cara inventou eletricidade e chegou no Brasil, cara. Chegou na minha cidade. E eu tenho esse boleto. Então, eu vou trabalhar para pagar esse boleto aqui com a maior alegria, velho. Porque isso aqui é uma parada sobrenatural, né? Deus me abençoou para que eu tenha esse privilégio aqui, desse boleto. Então, cara, a maior alegria que eu tenho para mim é pagar boleto. Eu tenho uma grande alegria em pagar meus boletos. Eu queria não precisar pagar alguns deles. Aliás, eu vou reformular aqui. É que eu não queria pagar alguns deles.
O que eu queria era não ter tanta dificuldade para pagar os meus boletos. E essa é a realidade da maioria dos brasileiros. A gente rala muito para poder ter um mínimo de dignidade, né? Para conseguir ter uma casa minimamente decente, né? Ter a geladeira cheia o mês inteiro, em vez de 15 dias. Né? E a gente, infelizmente, a nossa realidade é essa, que a gente luta muito para ter o básico, né? E de vez em quando ter uma alegriazinha, né? Bota a água um pouquinho, cabeça para fora da água e depois já afunda de novo. Chega dia 25, a galera já tá apertando o cinto, já, se chegar dia 25. Então, a luta é essa, infelizmente. Mas, pô, graças a Deus que a gente tem isso. Graças a Deus, pô, chegar no mercado, ter lá um saco de arroz, poder comprar um saco de feijão. Não consigo fazer um churrascão todo fim de semana. Mas, pô, Deus tem sido bom, cara. É falta de perspectiva, eu acho. Entendeu? E falta de entender que isso é graça de Deus. É graça de Deus, a gente poder ter o que a gente tem. Eu me sinto muito privilegiado. É a graça de Deus ter o boleto e é também a graça de Deus ter como pagar o boleto. Esse é o ponto. E você poder agradecer em ambas as circunstâncias. E querendo ou não, você cuidando dos boletos da sua família, você está fazendo uma diferença. Você não está mudando o mundo. Mas você está fazendo uma diferença na sua família, você está fazendo uma diferença nos pastores do ministério onde você serve, você está fazendo uma diferença na comunidade onde você congrega, você está fazendo uma diferença na vida dos seus amigos, no qual eu tenho o privilégio de ser um deles. Você está tendo um impacto. Eu acho que às vezes o jovem hoje, quando ele pensa em mudar o mundo, o escopo é muito grande. E o tempo fica muito curto para você mudar o mundo. Mas se você pensar nas mudanças que você está fazendo locais, e nem mudanças, mas só a questão de manutenção, você poder ajudar os seus pais, você poder ajudar o seu vizinho, você poder ajudar o seu amigo. Né? Talvez você não mude a vida dele, mas você está ajudando a ter aquele quilo de feijão, arroz, mais um mês. Cara, isso é uma oportunidade gigantesca. É algo que você vai... Até hoje, são quantos anos depois você lembra o Daniel Facchini, que te deu uma oportunidade e ainda serviu como mentor. Sim. Né? Sim. Tantas décadas depois, você ainda lembra a vida desse cara. E nesse sentido, Daniel, eu penso assim, né, que a gente precisa colocar em perspectiva, por exemplo, tem aquela frase, né, quando tudo é prioridade, nada é prioridade. Então, quando a gente não consegue dimensionar assim, o que é mudar o mundo? O que eu quero mudar? Se a gente não, eu quero abençoar a vida da minha família, quero abençoar minha esposa, quero abençoar minhas filhas, quero abençoar minha mãe, meus irmãos, meu sobrinho, minha sogra, meu sogro, né, meus cunhados. Eu quero abençoar os irmãos da minha igreja, quero abençoar os pastores que a Fiel está abençoando. Então, quando você consegue, o que eu quero? Assim, porque o mundo é muito vago, velho. Eu vou mudar o mundo. O que significa isso? O que significa mudar o mundo? Então, até para Winston Churchill, por exemplo, ele não queria mudar o mundo, velho. Ele queria servir a Inglaterra e acabar com o nazismo, velho. E aí o cara teve impacto mundial ou não teve? Mas estava dimensionado o que ele queria fazer. Então, quando você dimensiona aquilo que você quer fazer, eu acho que facilita. E você consegue, mesmo que o seu alvo seja muito alto, mas você consegue atingir. Você vai ter os passos, assim. E às vezes você não atinge, né? Porque o seu alvo é irreal, o seu alvo é idealizado, é romântico, né? Mas se você tem um alvo que é minimamente programado, e com metas que são reais, que a realidade permite essas metas chegar, eu acho que dá para chegar. Mas e aí você precisa pensar no que você quer como meta para sua vida. Eu acho que essas metas devem ser desenvolvidas e realizadas debaixo do temor do Senhor. E aí, debaixo disso, você vai ter sabedoria para, temendo ao Senhor, ter sabedoria para estabelecer metas para sua vida. E aí você vai alcançando elas. Eu tinha uma meta, eu fiz uma meta quando eu tinha 20 anos de idade. Quando eu tiver 40 anos, eu quero ter uma casa própria. Eu alcancei essa meta. Antes dos meus 40 anos.
Mas eu e minha esposa, a gente lutou por isso, batalhou e fez. Se você não tivesse colocado como meta, você acha que teria alcançado? Não, de jeito nenhum. E não foi fácil, né? Em momentos da nossa vida, eu e minha esposa, a gente comprou um apartamento e por muitos meses ali, nos primeiros anos que a gente financiou esse apartamento, a gente, não vai dar, vamos ter que vender. Sabe? Foi difícil, não foi fácil, não foi simples pagar aquele boletão lá. Aí chegou no final, cara, a gente quitou, tá pronto, tá pago. A gente tem esse patrimônio. Agora a gente tá pensando em desenvolver esse patrimônio, né? Mas a gente chegou, a gente colocou essa meta. Então, e você vê que não era uma meta de mudar o mundo, era uma meta da nossa família, de abençoar a nossa família, de abençoar pessoas, né? Eu quero abençoar minha mãe, quero abençoar meu sogro e minha sogra, né? Deixar dar descanso para eles no fim da vida. Então são metas que abençoam pessoas, né? E você vai dimensionando, você vai fazendo. Se você quer ser presidente do Brasil, não sei como é que faz isso, eu não tenho a menor ideia. Mas eu penso que você tem um caminho aí que dá pra fazer. Eu não sei. Não sei nem se eu tô viajando já. Cara, tô muito louco. Precisava um episódio, Virli, só sobre metas. Sobre o papel de metas, o benefício de você colocar no papel, fazer esse exercício de sair da imaginação para a esfera de algo concreto, algo anotado, algo que a sua própria mão escreveu ali. A gente vai gravar algo sobre isso. Eu acho que vai ser bom. Muito bom esse seu insight. Eu acho que é bom. Amigos, nós estamos caminhando aqui para o final. Rubner, muito obrigado pelos seus insights. Mas eu não dei nem risada. O episódio com o Thiagão que rolou várias risadas, piada e tal. Pô, eu tô aqui num papo sério. É que no episódio do Thiago a gente estava conversando sobre você, então... Ok. Faz sentido. Bileus, se algum ouvinte está pensando, cara, que livro eu podia ler para crescer na maturidade? Para ser um jovem mais sábio. Você tem aí a recomendação de uma leitura? Eu tenho. Para esse nosso amigo jovem? Eu tenho, sim. Eu tenho um livro de um dos meus autores favoritos chamado Kevin DeYoung. Kevin DeYoung. É. E o livro chama Faça Alguma Coisa. Faça alguma... Esse é o nome do livro. Coisa. Faça alguma coisa. É o nome do livro. Ok. Just Do Something em inglês. Se eu não me engano, ele foi publicado pela Mundo Cristão no Brasil, mas eu não tenho certeza. Cara, ele vai dizer exatamente isso, faça alguma coisa. E uma das histórias desse livro, o grande ponto desse livro, que foi mais marcante para mim, foi quando ele conta a história do avô dele, que viveu no período da Segunda Guerra Mundial, né? E das transições que ele fez, né? E qual que é o ponto aí? Né? Você não ter a sua identidade ligada ao trabalho. Cara, faz um trabalho, realiza aquilo, faz uma coisa. Você não precisa ficar nesse Deus, o que eu sou? O que eu vou fazer? Como se a sua identidade tivesse completamente dependente daquilo que você faz, né? E se eu errar? E se não for isso que eu gosto? E se não for isso que eu quero? Faz, mano, faz. Eu nunca pensei em... por exemplo, na minha casa, dos meus irmãos, eu sou o quinto de 5 filhos, eu sou menos criativo artisticamente. Menos criativo artístico. Todos os meus irmãos são muito mais criativos e artísticos do que eu. E eu sou um designer gráfico. Então eu nunca pensei viver com algo ligado a desenho e arte, né? E é uma discussão aí sobre o que é design, e design é arte, mas também é projeto. Tem arte, né? Não é arte, tem arte, envolve arte. Mas eu nunca imaginei ser um designer. E, cara, a providência me levou, o cara me chamou. Quer aprender? Quero. Quando acabou o fotolito, eu via que o fotolito ia acabar, eu tinha que decidir, ou eu vou pro caminho do design, ou eu vou pro caminho da gráfica. Ou eu vou pro escritório, ou eu vou pra fábrica. Eu falei, eu acho que eu vou pro escritório. E fui. E fui fazendo. E fiz. E Deus me abençoou. Em algum momento, principalmente quando eu tive convicção de chamado pro ministério pastoral, aquilo era pesado para mim, não queria mais fazer design.
Eu não quero estar envolvido com o ministério. Mas assim, até eu entendo, mano, Deus está sustentando a minha família com essa parada aqui, cara. Entendeu? E são 25 anos que eu estou fazendo isso. Deus sustentou a minha família todo esse tempo. A mim, e depois eu e minha esposa, depois eu e minha esposa e minha filha, primeiro a Anelisa, depois eu e minha esposa, Anelisa e Isabel, né? E hoje, não só nós 4, mas a gente procura abençoar pessoas também. Então, nesse sentido, cara, por quê? Porque eu fui fazendo. Foi se abrindo as portas e eu fui entrando nelas, né? E nisso o Kevin DeYoung me ajudou nessa compreensão de, olha só como foi isso que Deus usou para me sustentar, né? Esses movimentos da providência, né? De que Deus foi abrindo portas e eu fui entrando nelas e Deus foi cuidando. Então ele conta a história do avô dele e nessa eu me identifiquei muito, né? O avô dele, num ambiente de guerra e num contexto de guerra, não dá pra você ficar escolhendo o que você quer fazer, você precisa sustentar a sua família, cara. E aí o avô dele então fez esse movimento para sustentar e para cuidar, e Deus cuidou através do trabalho, né? Então, e nisso então não dá pra gente ficar muito apegado assim, né? Então, eu não sou eu sou pastor, eu não sou designer. Eu sou vocacionado para o ministério pastoral. Por que eu tô aqui tendo que fazer capa de livro, diagramação não quero fazer isso. Aí quando eu li esse livro, foi uma bênção. Olha só, Deus está cuidando da minha família através do design. Está me sustentando e está me dando condição de estudar teologia através do design. Deus está me dando condição de mudar, sair de São José dos Campos e ir para Rio Grande do Sul para servir uma igreja por causa do design. Deus me deu condição de sair do Rio Grande do Sul e ir para Campinas, servir uma igreja por causa do design. Deus me dá condição hoje de servir no ministério Adote um Pastor por causa do design. Então, a gente aprende que Deus nos serve através do trabalho e cuida de nós com sustento através do trabalho. Então, esse livro me abençoou muito e eu recomendo a todo jovem ler, com certeza. Faça alguma coisa, Kevin DeYoung. Já que a sua identidade ela não está vinculada ao que você faz, deve ter momentos que você se sente como um pastor que faz design e outros momentos um designer que pastoreia. Sim, sem dúvida. E você não consegue... E normalmente é assim, quando eu tô pastoreando, eu falo, eu sou um designer, o que eu tô fazendo aqui? E quando eu tô desenhando, eu falo, eu sou um pastor, o que eu tô fazendo aqui? E eu me sinto um lixo nos dois, entendeu? Normalmente esse é o padrão. Deus, obrigado, cara. Obrigado por estar aqui nesse podcast. Obrigado por compartilhar. Cara, eu que agradeço, Daniel. Para mim é um grande privilégio. Eu admiro muito você, Virlão, também, 2 amigos muito queridos, e admiro muito o que você está fazendo, incentivando esses jovens a ter um olhar mais saudável para o trabalho, amar o trabalho, mas não idolatrar o trabalho. Boa. Cara, então, assim, eu admiro muito, eu oro muito por você e peço que o Senhor te abençoe, te dê sabedoria aí para influenciar esses jovens aí. Obrigado, meu irmão. Tamo junto. Eu que agradeço. Valeu.